Imagine isso. Você acorda em uma manhã comum. A luz do sol entra pela janela, mas algo dentro de você parece vazio. Há silêncio, mas ele não traz paz. Apenas uma sensação discreta de inquietude. Você pega o celular, rola a tela e em segundos é engolido por um desfile de vidas perfeitas, corpos esculpidos, sorrisos ensaiados, sucessos instantâneos. Tudo parece vibrante, enquanto sua própria vida sua cinza. Quase inaudível. E, sem perceber, você começa o dia tentando alcançar uma versão de felicidade que nunca foi sua. Mas aqui está o paradoxo. Vivemos em uma era em que temos mais conforto, opções e liberdade do que qualquer geração anterior. E ainda assim, estamos profundamente infelizes. Como é possível que quanto mais livres nos tornamos, mais prisioneiros nos sentimos? A sociedade prometeu felicidade. Disse que ela estava logo ali, na próxima compra, no próximo status, no próximo upgrade. Mas quanto mais você corre atrás, mais distante ela parece. E talvez, bem no fundo, uma parte de você já saiba. O jogo foi desenhado para que você nunca vença. Pense nisso. Desde cedo você é treinado, não educado. Treinado para buscar aprovação. Na escola, aprende que o valor está nas notas, não na curiosidade. Em casa, que amor vem como recompensa por bom comportamento. E no mundo adulto, que sucesso é medido por símbolos, carro, cargo, casa, corpo, tudo cuidadosamente embalado na promessa de ser alguém. Mas quem é esse alguém? Quem definiu o que é ser bem-sucedido? E mais ainda, porque essa definição sempre parece te deixar um passo atrás de uma satisfação que nunca chega. Imagine que desde o nascimento você foi colocado em uma esteira invisível. Ela se move devagar, mas sem parar. Ao seu redor, milhões caminham no mesmo ritmo. Cada um acredita estar indo a algum lugar, um destino chamado felicidade. Mas o segredo é que essa esteira não leva a parte alguma. Ela apenas gira e o sistema precisa que você continue andando. Porque se você parar, algo terrível acontece. Você começa a pensar. E pensar é perigoso. Pensar é o início da liberdade. A sociedade moderna não teme o fracasso. Ela teme a lucidez, porque pessoas lúcidas não consomem impulsivamente, não se comparam obsessivamente, não se moldam docilmente. Pessoas lúcidas percebem o absurdo do jogo. E o sistema, na sua essência, precisa que você continue insatisfeito. A publicidade, a cultura pop, até mesmo certas formas de motivação e autoajuda, todas repetem a mesma liturgia disfarçada. Você ainda não é suficiente, mas pode ser, se comprar isso, se alcançar aquilo, se transformar em algo mais, e o ciclo se repete. Você trabalha para comprar o que disseram que trará felicidade. Mas o prazer é breve, quase imperceptível. Logo surge o próximo desejo e o vazio retorna. Mais faminto. É uma prisão com grades de ouro. O cárcere da eterna busca. Mas o que acontece quando a busca pela felicidade se torna o motivo da infelicidade? O que acontece quando ser feliz se transforma em mais uma obrigação social, um projeto de imagem, uma performance diante dos outros? Olha ao redor. Vivemos rodeados de pessoas sorrindo para câmeras, mas desmoronando em silêncio. Pessoas que afirmam estar bem enquanto enfrentam um colapso interno. Ser feliz virou não um estado de ser, mas um papel a ser interpretado. E quanto melhor você atua, mais aplaudido é. É curioso. Em uma sociedade obcecada por autenticidade, quase ninguém é autêntico. Porque ser autêntico é perigoso. É admitir fragilidade. É contradizer o roteiro, é se permitir sentir sem filtrar. Mas fomos ensinados a mascarar, a controlar, a aparentar, a mostrar uma versão editada de nós mesmos, enquanto escondemos o caos real por trás dos bastidores. Então você continua, sorri, posta, trabalha, finge. E cada vez que repete esse ciclo, uma pequena parte sua se distancia de quem você realmente é. Até que um dia, sem saber explicar, você percebe que se tornou um estranho para si mesmo. Mas e se o problema não estiver em você, e sim na própria estrutura que define o que é ser feliz? E se a infelicidade não for um acidente, mas uma construção intencional, um produto cuidadosamente cultivado para manter a máquina funcionando? Há algo profundamente errado em um mundo onde sentir-se exausto é normal, onde o silêncio causa ansiedade, e onde o tédio é tratado como falha pessoal, porque talvez o que chamemos de vida moderna não seja um avanço, mas um experimento social em larga escala, no qual a infelicidade se tornou o combustível da economia. E você está no centro disso, vivendo, consumindo, sonhando, tudo segundo um script que nunca escreveu. Mas o que aconteceria se de repente você rasgasse esse roteiro?
Se decidisse questionar as vozes que moldaram seus desejos, seus medos, seus sonhos, se ousasse perguntar: e se a felicidade que me venderam nunca foi real? Essa é a pergunta que a sociedade mais teme, porque ela é o início do despertar. E é aqui que a verdade começa a emergir, uma verdade desconfortável, antiga e esquecida. Nós fomos ensinados a ser infelizes, não por maldade explícita, mas porque o mundo de pessoas realmente satisfeitas não seria lucrativo nem controlável. A felicidade real não movimenta mercados, mas a insatisfação, essa sim é uma indústria multibilionária. E enquanto você busca a próxima promessa, há forças invisíveis moldando o que você deseja, teme e acredita ser. Forças que compreenderemos e desmascararemos a seguir, porque só quando você entende as raízes da sua infelicidade pode começar a arrancá-las. Por que somos tão facilmente manipuláveis pela promessa da felicidade? Por que seguimos perseguindo miragens, mesmo quando sabemos, no fundo, que elas sempre desaparecem assim que nos aproximamos? A resposta está nas camadas mais profundas da psique humana, aquelas que raramente encaramos sem desconforto. O problema não está apenas nas propagandas, nas redes sociais ou nos sistemas econômicos. Essas são apenas manifestações visíveis de algo mais antigo, mais íntimo e mais trágico: a forma como aprendemos a buscar sentido fora de nós mesmos. Carl Jung chamou isso de alienação do self, o exílio da alma em nome da adaptação social. Desde a infância, você foi ensinado a se afastar daquilo que é genuíno em troca daquilo que é aceito. Foi condicionado a trocar autenticidade por pertencimento, a sorrir quando queria chorar, a se adequar quando queria questionar. Com o tempo, essa máscara se torna uma segunda pele, e o verdadeiro eu, o que sente, o que intui, o que cria, é empurrado para o subterrâneo da consciência. Mas há um preço para essa repressão: o vazio. O mesmo vazio que a sociedade moderna tenta preencher com consumo, distração e ruído. Nietzsche enxergou esse fenômeno com uma clareza assustadora. Ele dizia que, ao perdermos a ligação com o nosso próprio sentido interno, nos tornamos presas fáceis de valores impostos. Deus está morto, escreveu ele, não como celebração, mas como diagnóstico. O que morria não era uma divindade, mas o eixo moral e simbólico que sustentava a experiência humana. No lugar desse eixo, ergueu-se o mercado, o status e o entretenimento. O novo Deus tornou-se o desejo insaciável. E esse novo culto tem um dogma silencioso: você nunca é suficiente. Até a psicologia moderna deu nome a isso. Chama-se comparação social ascendente, a tendência humana de se medir pelos que parecem estar acima. Mas esse impulso, antes instintivo, foi sistematicamente amplificado por uma cultura que transformou a inveja em motivação e a insatisfação em combustível. Schopenhauer, muito antes da era digital, já havia diagnosticado essa doença espiritual. Para ele, o sofrimento não era um erro, mas a própria essência do desejo. O querer é sofrer, pois o desejo nasce de uma falta, e mesmo quando atendido, logo dá origem a outro. O ser humano vive entre dois polos, o tédio e a dor. Quando consegue o que quer, entedia-se. Quando não consegue, sofre. A roda gira e a paz se torna impossível. Agora, imagine uma sociedade que, em vez de aliviar essa roda, decide acelerá-la. Uma civilização que transforma o desejo em indústria, o tédio em crime e o silêncio em anomalia. Essa é a sociedade moderna. Aldous Huxley previu isso com precisão em Admirável Mundo Novo. Ele escreveu sobre um mundo onde o controle não viria pela dor, mas pelo prazer, onde as pessoas não precisariam ser oprimidas, porque já estariam ocupadas demais se entretendo, onde a infelicidade seria tratada como falha técnica, algo a ser medicado ou distraído, jamais compreendido. E é exatamente isso que vivemos, a ditadura do prazer superficial. Fomos condicionados a evitar qualquer desconforto e, paradoxalmente, é isso que nos torna infelizes, porque o desconforto é a porta da consciência. Quando tudo é anestesiado, deixamos de sentir, e o que não é sentido
apodrece dentro de nós. A psicologia do consumo entendeu isso perfeitamente. Ela sabe que o ser humano busca, acima de tudo, pertencer e escapar de si mesmo. Pertencer para não se sentir rejeitado. Escapar para não enfrentar o vazio. E assim, criaram-se mecanismos de fuga socialmente aceitos. O trabalho como identidade, o entretenimento como refúgio, o consumo como compensação. A produtividade como virtude. Você não precisa ser livre, só precisa se sentir ocupado. Você não precisa ser feliz, só precisa parecer. Jean-Paul Sartre chamaria isso de má-fé. A tentativa desesperada de negar a própria liberdade, escondendo-se atrás de papéis, sistemas e expectativas. O indivíduo se torna coisa, um personagem social. Age conforme o papel que lhe foi designado. Trabalhador, cidadão, influencer, pai, filha. Enquanto a consciência verdadeira se encolhe, abafada pelo ruído da rotina. Mas aqui está o detalhe mais cruel. O sistema não impôs isso à força. Ele nos seduziu. Ele prometeu conforto, pertencimento, distração. E nós aceitamos. Aceitamos porque a liberdade, embora poética, é assustadora. Porque olhar para dentro exige coragem. E o espelho interno nem sempre é bonito. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, disse que o maior sofrimento humano não é a dor física, mas a ausência de sentido. Ele observou que os que mais sofriam não eram os mais fracos, mas os que já não viam propósito em continuar. Hoje, vivemos uma versão moderna dessa perda de sentido. Não estamos em campos de concentração, mas em cubículos de escritório, em telas infinitas, em relações vazias, em promessas que se repetem. A prisão mudou de forma, mas não de essência. A sociedade nos treinou a procurar significado onde não há, no prestígio, no consumo, no sucesso, mas o significado real, o que dá profundidade à existência, nunca esteve fora. E, entanto, tudo ao nosso redor trabalha para nos convencer do contrário. A propaganda diz, compre e será feliz. A cultura diz, seja como eles e será aceito. A psicologia de massa diz, adapte-se e será normal. Mas a alma sussurra, pare, olhe para dentro. O que você está realmente buscando? Esse é o conflito central da modernidade. A luta entre o self autêntico e o eu socialmente condicionado. Jung dizia que o processo de individuação, o despertar do verdadeiro eu, começa quando paramos de viver conforme o papel que o mundo nos deu e começamos a encarar o que fomos ensinados a reprimir. O medo, o desejo, a solidão, ou inconformismo, mas a sociedade teme indivíduos que pensam por conta própria, porque indivíduos autênticos não são previsíveis, não são fáceis de controlar, nem de vender. Por isso, desde cedo, a autenticidade é sutilmente desincentivada. O sistema precisa de consumidores, não de seres conscientes. E quanto mais reprimimos nossa natureza essencial, mais buscamos compensações externas. É por isso que o vazio nunca some, porque ele não é um defeito. É um sinal, um lembrete de que você não está vivendo a sua própria vida, mas a que lhe disseram que deveria viver. E, talvez, esse seja o truque mais perverso de todos. A sociedade te faz acreditar que é infeliz porque ainda não chegou lá, quando, na verdade, você é infeliz porque nunca esteve aqui. E é aqui que a tensão se intensifica, porque se essa infelicidade é construída, então ela pode ser desfeita. Mas o que acontece quando alguém começa a enxergar a engrenagem invisível por trás de tudo? Quando percebe que o problema não está no mundo, mas no modo como o mundo foi programado para moldar a mente humana. Essa revelação tem um preço, porque ver a verdade é o primeiro passo para perder tudo o que é falso. E é exatamente isso que começa a acontecer na próxima parte, quando as consequências invisíveis desse condicionamento se tornam inescapáveis. E o sofrimento deixa de ser pessoal para revelar seu papel no controle coletivo. Imagine um ser humano que vive a vida inteira dentro de uma gaiola, mas cujas grades são transparentes. Ele não vê os limites, apenas sente que, quando tenta ir além, algo o impede. Com o tempo, ele para de tentar. Aprende a se mover dentro de um espaço que acredita ser o mundo inteiro. E o mais assustador, passa a chamar isso de liberdade. Essa é a metáfora da vida moderna. Não há prisões visíveis, há estímulos constantes. Não há guardas, há algoritmos. Não há grilhões, há recompensas. A sociedade descobriu algo que impérios e religiões antigas jamais conseguiram aperfeiçoar: como fazer o ser humano amar sua própria servidão. Aldous Huxley
já havia previsto esse destino. Ele disse que a escravidão perfeita não exige correntes, mas prazer. Quando o prazer é constante, o questionamento cessa. E quando o questionamento cessa, o poder é absoluto. Olha ao redor, estamos mergulhados em estímulos tão intensos e incessantes que o silêncio se tornou insuportável. Vivemos intoxicados de dopamina. Cada notificação, cada curtida, cada nova meta cumprida dispara pequenas doses de euforia. Mas essa euforia é breve e o cérebro, faminto por mais, entra em abstinência. É o mesmo ciclo do vício químico, mas sem substância dizível. A neurociência confirma. Nosso sistema de recompensa foi sequestrado. Antes, a dopamina era o mensageiro do aprendizado. Ela nos recompensava quando fazíamos algo significativo, como criar, explorar, conectar, compreender. Agora, é desperdiçada em microestímulos banais. Uma atualização, um novo item, um comentário. O prazer se fragmentou e com ele nossa capacidade de sentir plenitude. Mas o mais perturbador é que isso não é um erro. É o design. A infelicidade é funcional. O tédio, o vazio, a sensação constante de que falta algo, todos eles mantêm o sistema girando. O mercado não precisa que você se odeie, apenas que nunca se sinta completo. Você acha que escolhe o que deseja, mas seus desejos já foram escolhidos antes de você nascer. Desde a infância, narrativas sutis começaram a te moldar. O que é bonito, o que é sucesso, o que é fracasso, o que é normal. E quando você tenta escapar dessas definições, a própria sociedade te devolve ao rebanho com olhares, julgamentos e rejeições. A psicologia chama isso de condicionamento social punitivo. Você não precisa de uma prisão se o medo de desaprovação já cumpre esse papel. Não precisa de censura se o desejo de aceitação já limita o que você ousa pensar. Assim, a infelicidade não é apenas individual, mas culturalmente fabricada. E ela tem consequências devastadoras. Pessoas alienadas de si mesmas tornam-se presas fáceis de ideologias, modas, líderes, narrativas. A perda de sentido cria um vácuo psicológico, e esse vácuo precisa ser preenchido por algo, qualquer coisa. É por isso que a sociedade está cheia de fanatismos políticos, religiosos, estéticos e espirituais. Quando o eu desaparece, o coletivo se torna uma anestesia. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, mas o que ele realmente quis dizer é que o olhar dos outros se transforma em prisão quando nossa identidade depende dele. E é exatamente isso que acontece hoje. Vivemos para sermos vistos. Publicamos, performamos, nos exibimos. Nosso valor não é mais medido pelo que somos, mas sim pelo que projetamos. A alma virou algoritmo. E quanto mais dependemos desse olhar, mais perdemos contato com a interioridade, esse território silencioso onde o verdadeiro sentido habita. Sem essa conexão, tornamo-nos ansiosos, dispersos, permanentemente cansados. Não é um cansaço físico, mas existencial, o peso de uma vida que corre sem direção, de um esforço incessante por algo que nunca chega. Carl Jung chamava isso de neurose do tempo moderno, a perda da totalidade psíquica. Quando o homem se afasta do inconsciente, ele se fragmenta, torna-se uma coleção de papéis, uma colagem de imagens, uma identidade montada por conveniência, e quanto mais tenta se definir, mais se sente vazio. Essa fragmentação tem um efeito coletivo devastador. Sociedades formadas por indivíduos alienados de si mesmos inevitavelmente se tornam superficiais. A arte vira produto, a espiritualidade vira espetáculo, o amor vira transação, até a dor é transformada em conteúdo. E o mais trágico, começamos a acreditar que isso é normal, mas o normal nunca foi natural, foi apenas repetido bastante para parecer verdade. Há também uma dimensão política nessa infelicidade fabricada. Um povo esgotado, distraído e emocionalmente instável é um povo dócil. É mais fácil manipular quem busca alívio
do que quem busca sentido. Por isso, a alienação não é apenas um subproduto. É uma estratégia. Nietzsche diria que o último homem já chegou. Aquele que não busca transcendência, que apenas quer conforto, distração e segurança. Um ser que vive, mas não desperta. E essa é talvez a consequência mais sombria, a anestesia espiritual. Não sentimos mais o mistério da existência, o espanto diante do ser. Transformamos o sagrado em utilidade, o silêncio em incômodo, a alma em dado. Tudo precisa ter função, propósito, lucro. E quando nada tem mais mistério, o mundo perde sua profundidade. E o homem, seu sentido. Vivemos cercados por luzes, mas mergulhados na escuridão interior. Cercados de conexões, mas isolados emocionalmente. Temos liberdade de expressão, mas medo de sermos autênticos. E quanto mais buscamos prazer, mais fugimos de nós mesmos. É por isso que, em meio a tanto estímulo, o ser humano moderno sente um cansaço que não passa nem com descanso. Porque não é o corpo que está exausto, é a alma, cansada de fingir, de correr, de se comparar, de tentar preencher um vazio que não é dela. Mas ainda há algo sagrado nesse cansaço. Porque é no esgotamento que às vezes nasce a lucidez. Quando nada mais satisfaz, quando todas as ilusões se desmoronam, algo dentro de você começa a sussurrar. Talvez eu esteja vivendo do lado errado da existência. Esse sussurro é o início da rebelião. Não uma rebelião contra governos ou sistemas, mas contra a mentira íntima que te mantém adormecido. É o momento em que você para de perguntar como ser feliz e começa a perguntar quem me ensinou o que é felicidade. E quando essa pergunta ecoa, o sistema começa a tremer, porque é o primeiro sinal de que você está acordando. E acordar em um mundo que vive de sonhos fabricados é o ato mais perigoso que existe. Na próxima sessão, veremos o que acontece quando alguém decide romper o encantamento. Quando a alma, cansada de ser domesticada, decide se levantar. Quando o ser humano redescobre o poder de pensar, sentir e escolher, não como o mundo quer, mas como a própria vida exige, é o momento da rebelião. Não aquela feita de gritos, mas a que nasce no silêncio interior, o lugar onde a liberdade começa a ser lembrada. Há um instante em que o ser humano, cansado de obedecer, simplesmente para. Não é um gesto grandioso, não há bandeiras nem aplausos, é apenas um silêncio denso, profundo, quase sagrado. Um instante em que algo dentro de você diz, chega. É nesse momento que a rebelião começa. Mas não é a rebelião do barulho, da fúria ou da destruição. É uma revolta muito mais perigosa porque ela acontece dentro. É o momento em que você percebe que não precisa mais lutar contra o sistema, apenas deixar de alimentá-lo. Essa é a libertação que ninguém ensina, porque ela não dá lucro. Você começa a perceber que o mundo não muda quando você tenta consertá-lo, mas quando você deixa de ser controlado por ele. E essa mudança é quase invisível. Você ainda vai ao trabalho, ainda vive entre pessoas, ainda paga contas, mas algo essencial se transforma. Você não acredita mais na mentira. A mentira de que precisa se provar. A mentira de que precisa competir. A mentira de que precisa ser feliz o tempo todo. A verdadeira rebelião começa com uma escolha silenciosa. Parar de correr. Não é desistência, é lucidez. Você percebe que o mundo foi desenhado para te manter em movimento constante, porque a quietude desperta perguntas perigosas. Mas quando você para, o jogo quebra. E pela primeira vez, o vazio que sempre te assombrou começa a se revelar não como inimigo, mas como um mestre. O vazio é a ferida deixada pelo esquecimento de quem você é. Quando você o encara sem fugir, ele se transforma em portal. Carl Jung dizia que o processo de individuação começa quando o homem desce à sua própria escuridão, quando confronta aquilo que teme ser. E é ali, no subterrâneo da alma, que o ouro simbólico está escondido. Jung chamava isso de ouro do inconsciente, a força criativa, o sentido e a liberdade que estavam soterrados sob as máscaras da adaptação.
A sociedade nos ensinou a temer a sombra. Nossos impulsos, fragilidades, raivas e desejos. Mas é enfrentando essa sombra que a alma recupera a sua inteireza, porque só quem reconhece o próprio caos pode viver em paz. Nietzsche chamava isso de transvaloração de todos os valores, o ato de inverter o eixo moral da sociedade e criar novos significados a partir do próprio ser. Ele dizia: torna-te quem tu és. Não quem te disseram para ser, não o que esperam de você, mas aquele que emerge quando o medo da desaprovação morre. E é nesse ponto que a rebelião interior se torna o ato mais revolucionário de todos. Porque um indivíduo desperto é o colapso de uma estrutura inteira. A rebelião começa com pequenas recusas. Recusar-se a transformar cada instante em produtividade. Recusar-se a medir valor por números, curtidas ou cifras. Recusar-se a participar da competição disfarçada de convivência. Recusar-se a chamar de normal o que é, na verdade, profundamente doente. Mas não se trata de fugir do mundo, e sim de viver dentro dele sem se perder, de estar no sistema, mas não pertencer a ele. De usar as ferramentas da modernidade sem deixar que elas usem você. É uma forma de lucidez ativa, um tipo de liberdade que não se exibe, mas se sente. Você começa a viver com presença, a fazer menos, mas com alma, a olhar nos olhos, não nas telas, a ouvir o silêncio, não apenas o ruído, e algo começa a acontecer. O tempo muda de textura. O que antes parecia correr, agora se dilata. As coisas simples, o vento, o cheiro de café, uma conversa real, recuperam profundidade. O ordinário volta a ser sagrado. E é nessa simplicidade que a verdadeira liberdade habita. Porque o sistema não sabe lidar com quem não precisa de mais. Viktor Frankl dizia que, mesmo nas piores circunstâncias, o ser humano ainda possui uma última liberdade. A liberdade de escolher sua atitude diante da vida. Essa liberdade não pode ser tirada, apenas esquecida. E quando você a recupera, todo o jogo perde o poder. Você deixa de ser o produto, deixa de ser o papel, deixa de ser o reflexo. Pela primeira vez, você se torna pessoa, não uma função. E é isso que o mundo moderno teme mais do que qualquer revolução. Seres humanos inteiros, conscientes que não precisam mais de aprovação para existir. Mas não se engane, essa libertação tem um preço. Porque quando você desperta, começa a ver o quanto o mundo ainda dorme. E isso dói. Você tentará compartilhar a descoberta, mas poucos entenderão. A maioria te chamará de cínico, de ingênuo ou de estranho, mas lembre-se, o despertar sempre começa em solidão. A boa notícia é que uma vez desperto, você não pode mais voltar. Você pode se distrair, se enganar, se perder por um tempo, mas a chama da lucidez nunca se apaga completamente. Ela continua ali, mesmo que o mundo tente apagá-la com ruído e medo. A rebelião é, portanto, o retorno à vida real, não aquela vendida em telas, mas a que pulsa em silêncio. É recusar o artificial, abraçar o incerto, aceitar o imperfeito. É viver sem garantias, mas com verdade. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Mas talvez condenados não seja a palavra certa. Talvez sejamos convidados à liberdade, e poucos aceitam o convite, porque liberdade exige responsabilidade, e responsabilidade exige consciência.
A sociedade prefere indivíduos previsíveis, mas o universo celebra aqueles que ousam ser imprevisíveis, aqueles que criam sentido onde antes havia apenas repetição. E quando você começa a criar seu próprio sentido, algo magnífico acontece. Você deixa de procurar felicidade e começa a experimentar plenitude. Porque a felicidade é uma emoção passageira, a plenitude é um estado de ser. Ela não depende do externo, nem da circunstância, nem do aplauso. Ela nasce do encontro entre o que você faz e o que você é. E então você entende, talvez pela primeira vez, que a vida nunca quis te ver feliz no sentido superficial, mas vivo no sentido profundo. Essa é a verdadeira rebelião. Não lutar contra o sistema, mas deixar de ser sua engrenagem. Não gritar liberdade, mas encarná-la silenciosamente. Não procurar sentido, mas criá-lo a cada passo. Porque o poder não está em mudar o mundo, mas em não permitir que o mundo mude quem você é. E é nesse ponto que o ciclo se fecha. Você não está mais tentando escapar da infelicidade. Está transformando-a em consciência. Toda dor que antes parecia punição se revela como iniciação, mas há ainda uma camada mais profunda. Uma realização tão simples e tão poderosa que, quando compreendida, dissolve de vez o medo, o desejo e a dependência. É a verdade final, aquela que redefine tudo o que entendemos sobre felicidade, liberdade e existência. E é isso que vem agora. A última revelação, o momento em que você descobre que a infelicidade não é o oposto da felicidade, mas o caminho que leva até ela. Imagine por um instante que tudo que você acreditava ser normal, o ritmo do seu dia, os desejos que carrega, os medos que o movem, não tenha sido realmente escolhido por você. Imagine descobrir que a sua infelicidade nunca foi um erro pessoal, mas uma consequência natural de viver em uma cultura que lucra com o seu vazio. Essa é a ferida mais profunda. Perceber que a infelicidade moderna não é uma tragédia individual, mas um sistema cuidadosamente mantido. E é aqui que surge a realização que transforma tudo. O entendimento de que a infelicidade é um produto. E você é o consumidor ideal. A sociedade não apenas nos ensina a ser infelizes, ela nos condiciona a confundir felicidade com distração e liberdade com a ilusão de escolha. Desde cedo você é programado para acreditar que a paz virá depois do diploma, do emprego certo, do amor ideal, da casa perfeita, do corpo desejado, da validação alheia. Mas depois nunca chega, porque o sistema depende de mantê-lo eternamente incompleto. É um truque psicológico refinado, o mecanismo do quase. Você quase alcança a felicidade e no instante em que chega perto, ela se move alguns passos à frente. É o princípio do desejo infinito descrito por Schopenhauer, o ciclo do querer que nunca se encerra. O sofrimento, dizia ele, nasce não da falta, mas do próprio ato de desejar. E o sistema moderno compreendeu isso melhor do que qualquer filósofo. Se mantiver você desejando, manterá você controlado. Nietzsche chamaria esse estado de niilismo domesticado, uma forma de vazio tão bem polida que parece vida. As pessoas acreditam estar vivendo, mas estão apenas sobrevivendo dentro de uma gaiola dourada de estímulos e obrigações. A felicidade tornou-se uma mercadoria e a tristeza uma falha de funcionamento. Mas há uma inversão radical aqui, uma que muda tudo. A infelicidade, quando reconhecida, pode ser o portal da liberdade. Sim, a infelicidade, esse peso que você tenta esconder, é o sinal de que algo em você ainda não foi completamente domesticado. É o grito silencioso da alma, lembrando que há algo em sua natureza que não pode ser reduzido a um número, a um título ou a uma métrica. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, ao invés daquilo que a sociedade espera que você seja. Mas esse processo exige coragem para olhar para dentro, onde a sociedade teme que você olhe. Porque quem olha para dentro começa a ver o absurdo das máscaras, o teatro das ambições, a coreografia das comparações. E então algo começa a ruir. O desejo de se encaixar, a ânsia de provar, a necessidade de vencer um jogo que nunca foi seu.